Pessoal, falando de órbita ainda, no caso, eu fiz até um desenho aqui para projetar. Eu tenho a minha peça, tá bom? Essa peça, eu estou representando um eletrodo aqui no centro, tá bom? Na medida de 20 por 20. E eu quero chegar na medida, como exemplo, de 30 por 30, ou seja, 5 milímetros por lado, tá bom? Então, meu eletrodo já tem um formato já daquilo que eu quero aproximar, tá bom? E eu quero que a máquina faça 5 milímetros por lado nos eixos X e Y, tá bom? Eu coloquei aqui uma representação aqui também em vermelho, que aqui, esse em vermelho para mim é a vértice, tá bom? Aqui é o ângulo inicial de onde o eletrodo tem que atacar para ele começar a erudir, ok, pessoal? Então, o que acontece aqui, ó? No software da SP1U, SP3U, ele vai me pedir um ângulo inicial. E esse ângulo inicial, se eu der um ângulo errado, ele também vai fazer uma órbita errada para mim, ok? Então, aqui, ó, o que ele perde para mim, tá bom? Eu vou fazer um programa aqui chamado teste número 5, tá bom? Seguindo aí, dando prosseguimento às nossas videoaulas, tá? Clique em completar, tá? Acrescentar, programação automática de erosão, né? Profundidade sempre negativa, rugosidade eu posso criar uma peça com um pouquinho mais de rugosidade aqui, eu vou colocar 4,5, depois a gente dá uma olhada na tabela, tá? Quanto que chega esse valor, e aqui eu vou respeitar os parâmetros que eu já estou utilizando aqui já há algum tempo, tá bom? O ponto de erosão sempre eu quero fazer no centro da peça, né? Então o eixo Z 1 milímetro acima da peça e os dados de órbita servo, tá? Clico em polígono regular, tá? Quantos vetores? Já que é quadrado, eu quero que ele faça erosão para 4 sentidos diferentes, tá bom? Que aqui, no caso, seria mais ou menos nesse sentido. Eu quero que ele eruda para esse vetor, nessa intersecção aqui, nessa intersecção e nessa intersecção, ok? Então, esse valor aqui para mim, esse ângulo inicial para mim é 45 graus. Eu venho aqui e falo o valor, 45 graus, o ângulo inicial, tá ok? O raio, eu já tinha falado que era 5 milímetros por lado, meu eletrodo está com 20 por 20, eu quero deixar com 30 por 30, tá? Certo que vai demorar uma erosão muito demorada, né? Mas geralmente, se for esse valor mesmo, vai demorar e não tem para onde fugir, tá bom? Então, clica aqui, ó, valor de ângulo inicial 45 graus. Então, automaticamente, se a gente errar, por que eu estou falando errar? Porque se a gente colocar lá 0 grau, eu vou simular aqui como se o eletrodo fizesse primeiro a 0 grau, né? Nesse sentido para esse, né? Um exemplo. Desse sentido aqui, ó, para esse. Esse ângulo para ele, ângulo inicial, é 0 grau. Então o eletrodo vai sair dessa coordenada, né? Em X e vai começar a deslocar para X+, fazendo 0 grau, tá bom? E automaticamente, como eu escolhi 4 vetores, ele vai fazer a mesma coisa nesse sentido também, tá? Então aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa, ok? Então, basicamente, vai sobrar esse vão aqui, para mim, né? Que ele vai deixar no vazio. E fora que, assim, como o certo, o correto é escolher a vértice, eu escolhi, na verdade, preenchi com 5 milímetros de parede aqui, que na verdade seria o valor aí do raio da órbita. A máquina, ela não calcula por esses 5 milímetros. Se der esse valor de 5 milímetros, ela entende que isso é um cateto, né? Mas ela entende quanto que ela vai atacar na hipotenusa, que a hipotenusa seria do canto dessa seta até esse vetor aqui, tá bom? Se você colocar 0 graus, o que ele vai fazer? Ele vai inverter esse valor de hipotenusa, que é um valor muito maior do que o raio, ele vai jogar esse valor nessa parede, ou seja, vai matar a peça para você, tá bom? E então, além de ficar errado, que aqui vai ficar faltando material, aqui ele vai tirar material demais na parede aqui, tá bom? Então, por isso que a gente seleciona a vértice, né? Então, aqui no programa, a gente dá esse valor do raio de 5 milímetros, tá? Mas a máquina, ela se calcula pela hipotenusa, tá bom? Quanto que ela vai atacar, somando os valores dos dois eixos aí, X e Y, ok? Então, quanto mais número de vetores você tiver, você sempre vai ter que escolher um ponto inicial, que é um ângulo inicial, na verdade, como a primeira vértice que você quer que o eletrodo ataque, ok?
Seria basicamente isso daí, tá bom? Então esse daqui é muito utilizado, ok? Obrigado.